Olá! Dando continuidade à série de estudos sobre história de Goiás para quem vai fazer concurso, hoje vamos falar de um tema que costuma ser muito cobrado em provas: a história da ferrovia em Goiás. Na aula passada, nós estudamos a transição do Brasil Império para o Brasil República e o que acontecia em Goiás durante essa transição. Na próxima aula, falaremos sobre a Revolução de 1930 e a construção da cidade de Goiânia, nova capital do estado de Goiás. Porém, neste momento é muito importante que façamos essa pausa no avanço cronológico para falarmos mais sobre estrada de ferro e trem. Para quem é de fora do estado de Goiás e não sabe, parte do sudeste de Goiás é conhecido como região da Estrada de Ferro, abrangendo cidades como Catalão, Ipameri, Pires do Rio e Leopoldo de Bulhões, onde tinham estações de trem de passageiro no passado. E na capital Goiânia, um dos cartões postais é justamente a antiga estação ferroviária. Bom, vamos ver um pouco mais sobre isso. Já deixa seu like no vídeo para o YouTube entender que este vídeo é relevante. Se ao final você não gostar da aula, é só você tirar o like. Combinado? A estrada de ferro é importante por causa da comunicação que ela proporciona entre as regiões que ela liga. O trem de ferro surgiu em 1804, quando foi inventada a primeira locomotiva movida a vapor na Inglaterra, conhecida popularmente como Maria Fumaça. O trem foi um símbolo da Revolução Industrial. Depois ele foi sendo aperfeiçoado cada vez mais até chegar nos modernos trem-bala, que existem na Europa, Japão e China, por exemplo. Quando o Brasil se tornou uma república em 1889, como vimos, Goiás era um estado muito isolado do restante do Brasil, pouco povoado, quase integralmente rural, com uma economia de subsistência. Para quem não sabe, economia de subsistência é aquela que produz somente para consumo próprio. É ao contrário de uma economia de exportação que produz para vender e ter lucro. Nessa época, só havia dois tipos de transporte: barcos rudimentares, que navegavam pelos rios, obviamente, e o carro de boi, que tinha chegado em 1824. O carro de boi tinha um problema: quando chovia, ele atolava nas estradas de terra que viravam barro e inviabilizava uma viagem, ou pelo menos atrasava bastante. Aos poucos foram chegando os navios a vapor, mas eles eram poucos e de donos particulares. Então, imagina como era para uma pessoa sair, por exemplo, da cidade de Goiás, antiga capital do estado, e ir para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Fazendo isso dependendo de carro de boi, que podia atolar, cavalos, barcos, às vezes em uma viagem misturando esses diferentes tipos de transporte rudimentares. E imagine uma pessoa de idade ou então com problemas de saúde, o quão difícil era. Muitas vezes ela nem podia se deslocar de Goiás para o sudeste do Brasil ou vice-versa. Eram semanas de viagem. Então, quando alguém enviava uma carta, por exemplo, ela levava semanas para chegar no destino e depois levava semanas para chegar uma resposta. Então, em 1891, a chegada do telégrafo proporcionou um enorme avanço na transmissão de notícias. O primeiro carro, por exemplo, só chegou em 1907. Diante desse cenário, o governo de Goiás, principalmente na pessoa de Joaquim de Almeida Leite Moraes, sabia que era urgente construir uma estrada de ferro para que o estado saísse desse isolamento. Antes de continuar, eu preciso falar rapidamente com você sobre o algoritmo das redes sociais. Muita gente reclama que eu passo muito tempo do vídeo implorando por inscrição, like, comentário e divulgação. Isso tem um motivo. Quando alguém coloca desinformação no YouTube, muita gente comenta corrigindo. Isso faz com que o algoritmo entenda que o vídeo está sendo muito comentado porque ele é muito relevante e mostra para mais pessoas. E o vídeo errado vai tendo cada vez mais alcance. Aí a gente faz uma pesquisa séria, acadêmica, coloca o conteúdo certinho
e as pessoas assistem e não fazem nada, nenhuma interação. Alguns, inclusive, me mandam comentários por outras redes sociais ou até pessoalmente. Então, o YouTube entende que aquele conteúdo não é relevante e não mostra para mais pessoas. Você já parou para pensar na gravidade disso? É por isso que a sociedade está maluca. Quanto mais errado é um conteúdo, mais pessoas ele alcança. E quem faz conteúdo de qualidade acaba ficando desmotivado por não ter retorno. Então, não custa nada para você e ajuda muito o canal a produzir mais conteúdo. Por isso, clica no joinha, se inscreva, ativa o sininho para receber notificação de vídeos novos e compartilhe nos grupos de WhatsApp que você faz parte. E para fomentar os algoritmos, vou lançar um desafio. Coloque no comentário abaixo o nome da cidade de onde você está assistindo o vídeo. Pode ser? Bom, continuando. Lá no estado de São Paulo, desde a época do Império, estavam sendo construídas estradas para escoar a produção de café do interior para o Porto de Santos. A primeira tinha sido a Estrada Santos-Jundiaí, em 1867. Uma das principais estradas construídas em seguida foi uma que ligava a cidade de Campinas à cidade de Mojimirim. Por isso ela se chamava Mogiana. Ela foi inaugurada em 1872. Aos poucos ela foi se expandindo, chegando ao Triângulo Mineiro, como Uberaba, Uberlândia, e finalmente, em 1896, ela chegou em Araguari. Uma curiosidade, você ainda pode fazer parte desse passeio hoje em dia. Em Campinas existe o Passeio de Maria Fumaça, que vai até a cidade de Jaguariúna, que é parte da antiga Estrada de Ferro Mogiana. Bom, a Estrada Mogiana era privada, da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e Navegação. E o plano era expandir até Cuiabá, passando por Goiás. Mas isso acabou não acontecendo porque, para os investidores, não seria lucrativo passar a estrada de ferro por Goiás. Então, ficou claro que, se Goiás quisesse se ligar ao restante do Brasil, ele teria que tomar a iniciativa de construir a sua própria estrada de ferro. Em 3 de março de 1906, surge, portanto, a Estrada de Ferro Goiás, com a intenção de ligar a capital, que era a antiga cidade de Goiás, a Mogiana, a linha de ferro Mogiana, que terminava em Araguari. A Estrada de Ferro Goiás era privada, mas tinha subsídio, ou seja, tinha ajuda do governo de Goiás. E depois, como veremos, também acabou tendo subsídio do governo federal. Em 1913, portanto, foi concluída a primeira parte, ligando Araguari à cidade de Catalão. Catalão, naquela época, era a maior cidade do estado de Goiás, com 35 mil habitantes. A capital, cidade de Goiás, tinha apenas 8 mil habitantes. Já era uma cidade em decadência, como veremos na próxima aula. Apesar de ter chegado em Catalão, as estações ficavam mesmo era nas cidades de Anhanguera e Goiandira, que existem até hoje, estão ao lado de Catalão. No ano seguinte, em 1914, chegou em Ipameri. Então veja que ela vai de Araguari, entrando cada vez mais para o interior do estado de Goiás, pela região sudeste. Então, primeiro ela chegou em Catalão e depois, em 1914, em Ipameri. 10 anos depois, em 1924, chegou em Vianópolis. Em 1932, chegou em Leopoldo de Bulhões. O projeto de chegar até a cidade de Goiás, antiga capital do estado, não se concretizou. Em 1933, como veremos, a capital foi transferida para Goiânia. E em 1952, a estrada de ferro chegou em Goiânia, a nova capital, passando por 30 estações ao longo do caminho entre Goiânia e Araguari, como Pires do Rio, Urutaí e Anápolis. A estrada de ferro valorizou os lugares por onde passou. As cidades se desenvolveram. Apesar de hoje cidades como Ipameri, Urutaí, Pires do Rio e Leopoldo de Bulhões serem cidades pequenas, elas foram as principais cidades do estado à época da estrada de ferro. A estrada de ferro superou as dificuldades de comunicação que existiam, pois proporcionou maior rapidez na comunicação entre o estado de Goiás
e o sudeste do país, como São Paulo e a capital do Brasil, Rio de Janeiro. A estrada de ferro simbolizou para o estado de Goiás mais do que uma simples infraestrutura de comunicação. Ela foi a ligação com o sudeste do país e tudo o que isso podia representar em termos econômicos, sociais e, inclusive, principalmente culturais. A estrada de ferro alterou significativamente a dinâmica do território goiano, uma vez que viabilizou o advento da modernização territorial. A partir do advento da ferrovia, por exemplo, outros elementos de modernização chegaram progressivamente, acompanhando a ferrovia. Na cidade de Ipameri, por exemplo, foi instalada a central hidroelétrica em 1914, depois a construção de pontes, rodovias e a chegada da imprensa. Houve também aumento populacional nessa região com a chegada de imigrantes que vieram através da estrada de ferro. Ela também diversificou a economia e fez aumentar a exportação, inclusive de arroz e café. Porém, fora da região, Goiás continuou com enormes extensões de terra despovoadas e incomunicáveis, como a região do Araguaia, os chapadões da divisa com a Bahia e todo o norte, onde hoje é o estado do Tocantins. Em 1957, o presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, criou a Refesa, Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima. Essa companhia, então, assumiu a estrada de ferro Goiás, que estava tendo prejuízos e estava quase falindo, entre outros motivos, pela popularização do automóvel. Com a inauguração de Brasília, em 1960, mais rodovias foram inauguradas, deixando ferrovias, como essa de Goiás, em segundo plano. Em 1970, já durante a ditadura militar, foi criada a estação Roncador, que ligava a ferrovia até Brasília. E foi criado o trem Bandeirante, que ligava Campinas a Brasília. Campinas, em São Paulo, a Brasília. Era uma viagem luxuosa. Isso roubou o protagonismo de Goiânia e, em 1984, a extração de Goiânia foi desativada e ficou exclusivamente funcionando o trem Bandeirante de Campinas para Brasília. A locomotiva número 11, símbolo da estação, ficou exposta como um monumento do lado de fora, até hoje. Em 1988, o prédio da antiga estação ferroviária, construído em estilo Art Deco, isso é muito importante, cai muito em provas, e futuramente pretendo fazer um vídeo explicando mais, aprofundando mais sobre isso. Então, por favor, eu preciso que o vídeo seja compartilhado para que tenha audiência, para que façamos mais vídeos. Então, esse prédio da estação ferroviária foi tombado pelo governo de Goiás como patrimônio histórico e cultural. No seu interior, o edifício tem murais de Frei Nazareno Confalone, que é o introdutor do modernismo em Goiás. Por isso que a gente não pode estudar para concurso só com apostilas que reduzem muito o conhecimento, porque é muito mais profundo e as provas, quando o instituto que elabora é um instituto inteligente, como a Universidade Federal de Goiás, elas vão sempre fazer essa abrangência interdisciplinar, essa abrangência que olha outras dimensões. Por isso, a relevância deste canal. Em 1992, a Refesa, essa Rede Ferroviária Federal, foi privatizada através do Decreto 473, assinado pelo então presidente Fernando Collor de Mello. O trem Bandeirante de Campinas para Brasília foi desativado. Chegou ao fim a era de trens de passageiro de longa distância no Brasil, porque não era mais lucrativo para as empresas privadas. Os trilhos, quando não abandonados, passaram a servir trens de carga, como o projeto da Ferrovia Norte-Sul, que falaremos também exclusivamente em outro vídeo, porque também cai bastante em provas. Hoje, infelizmente, assim como a Estação da Luz e da Sorocabana em São Paulo, a estação de ferro da antiga estação de Goiânia está na região da Cracolândia de Goiânia, e nenhum turista mais frequenta o lugar. Para quem quiser saber mais sobre a história da ferrovia em Goiás, existe um livro clássico que se chama O Despertar dos Dormentes, escrito pelo ex-professor da UFG, Barçanufo Gomides Borges. Para quem não sabe, dormente é o nome da madeira que segura os trilhos no chão.
E como sempre faço aqui no canal, deixarei o artigo dos professores Rômulo Marinho e Dalis Dantas para quem quiser se preparar com bastante conteúdo para as provas. Como eu sempre digo, além de assistir o vídeo, mais importante do que resolver questões de provas anteriores, que dificilmente cairão de novo e cuja banca é sempre atualizada, e portanto uma prova anterior não quer dizer que a prova seguinte vai ser do mesmo jeito, o mais importante é você ler esses artigos acadêmicos que são disponibilizados em cada vídeo para aprofundar o conteúdo que você assistiu aqui na aula. Mais uma vez, peço, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, comente, diga a cidade de onde você está assistindo e principalmente compartilhe esse vídeo com outras pessoas nos grupos de WhatsApp, nos grupos de quem está estudando para concurso. Obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima aula.